caridade do teu servo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, e já te agradecemos. Amém. Boa noite, amados, amadas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu gostaria de fazer um pedido muito especial ao Ministério Infantil. Eu gostaria de pedir que as crianças de até 10 anos fossem levadas nesse momento para a salinha com alguns professores, devido à excepcionalidade da prédica de hoje. Hoje nós teremos uma prédica um pouco diferente e acho que é mais prudente que as crianças estejam em outro ambiente. Amém? Amém. Professoras? Crianças até 10 anos, por favor. Amados, a palavra que o Senhor inspirou em meu coração hoje está no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 9. Esse texto em especial na minha vida, ele tem muito sentido. E ele faz referência a muito do que eu tive de experiência com Cristo na vida. Por isso eu convido os irmãos que abram a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Nós faremos a leitura de alguns versos. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Mequir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restaurarei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Palavras do Senhor, palavras de vida. Curva a sua cabeça mais uma vez. Grandioso Deus e Pai maravilhoso, Senhor e Rei celestial. Pai, neste momento, Senhor, acabamos de fazer a leitura da Tua palavra. Palavra essa santa, pura, imutável, Pai. Uma palavra que alcança os nossos corações diretamente e sana, meu Pai, todas as lacunas existentes no nosso interior. Contudo, Pai, aqui à frente, quem está a expor, meu Pai, esta palavra, é um homem, um pecador, falho, que é pobre, cego e nu, que não tem nada de si mesmo, Pai, que possa ofertar aos teus filhos. Por isso, Pai, eu te peço a misericórdia, para que o Senhor me permita falar com o teu povo, e tudo, Senhor, que sair da minha boca, que venha diretamente do teu santo trono, ao encontro, meu Pai, do coração dos teus filhos, para que possa, meu Pai,
encontrar abrigo, guarida e morada em seus corações. Que essa palavra faça sentido, meu Pai, no coração e na vida dos teus filhos, para que ela produza frutos e que os frutos permaneçam. No mais, Senhor, esconde-me no mais profundo, para que o Senhor brilhe através da minha vida. Usa-me a mim, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra, como havia dito, é uma palavra que, em particular, para mim faz muito sentido, porque ela é uma palavra que talvez foi uma das primeiras palavras que eu ouvi quando tive a minha conversão. E essa palavra, ela entrou em meu coração como uma flecha. Por se tratar de algo tão peculiar, se tratar de uma história de restauração, uma história de transformação. E hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês algo nesse sentido, através do meu próprio testemunho de fé e de conversão. Acredito eu que esse testemunho irá impactar o seu coração. Contudo, também irá, de alguma forma, incomodar você. Por isso, pedi que as crianças saíssem. Porque é uma história forte, é uma história complexa, mas que faz muito sentido também. A palavra nos apresenta aqui a história de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era neto do rei Saul. Por consequência, era herdeiro direto de um trono. Esse homem, imagino eu, que quando criança, tinha tudo em suas mãos. Ele tinha tudo. Tinha uma família, morava em um grande palácio. Seu avô era o rei, o seu pai era o príncipe. Sequentemente, ele também era príncipe. Ele deveria comer dos melhores manjares que havia. Ele deveria ser tratado com o maior mimo que poderia se tratar uma criança que estava nesse cerco. Mas a história dessa criança, em um determinado momento, ela muda. A palavra do Senhor nos revela, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 4, a história com mais precisão do que acontece a essa pequena criança. Ele era uma criança que tinha todo esse escopo de cuidado familiar, mas a sua família estava passando também por um período de conflitos. E o seu avô e seu pai haviam saído em guerra. E dessa guerra eles não voltariam. E ainda mais, aqueles que estavam subjugando o povo, neste momento, estavam indo até o palácio para tomar os seus despojos, pois eles tinham vencido e tinham assassinado o avô e o pai dessa criança. A palavra então revela que essa criança, ela tinha alguns cuidados especiais com a sua ama, que era quem cuidava dele. Alguns teólogos acreditam que ele, a essa época, havia 5 anos só de idade. Era uma criança pequena que estava a cuidado de uma ama. E quando veio a notícia que o seu avô e o seu pai padeceram, e que os inimigos estão chegando para matar todos da família e tomar os seus despojos, essa ama então o toma às pressas no colo, e a correria é grande, e ela o derruba. E a palavra diz que a partir desse momento, essa criança, que tinha tudo, ele se torna uma criança deficiente. Ele se torna coxo. Além disso, ele vai ter que ser tirado do reduto onde morava, da vizinhança onde morava, e vai ter que ser escondido em um lugar chamado Lodebar. Essa palavra no hebraico tem o prefixo negativo lo, que é não, e dabar, que é da mesma raiz de palavra. Se nós traduzirmos isso friamente para o português, é um lugar onde não há palavra. Ou seja, onde Deus não habita. Onde não há palavra de Deus, Deus não habita. Imagine agora, uma criança que tinha tudo,
que vivia uma vida de sonho, no palácio, em um segundo, toda a sua história muda. Toda a sua vida é transformada. E os eventos são tão agressivos que levam essa criança agora a estar em uma terra de esquecimento e onde não há palavra de Deus. Essa então é a palavra que o Senhor coloca em meu coração nesta noite para desenvolver com os irmãos. É uma história triste. Contudo, esse texto que nós lemos, ela nos revela algo maravilhoso. Algo tão grandioso da parte de Deus, que por mais que uma história pareça triste e com um fim ruim, quando o rei se lembra de você, ele vai até você, resgata você e restitui tudo aquilo que você tinha. Essa talvez seja a maior lição que esse texto traz. E por que aplico esse texto nessa noite e disse que iria usar parte do meu testemunho pessoal para falar com vocês? Justamente porque é muito similar a história dessa criança com a história de vida que tive. Eu vim de Mauá, ABC Paulista, morávamos lá, eu, 2 irmãs gêmeas, uma irmã mais velha, meu pai e minha mãe. Era uma família bem pobre e ainda por cima tinha um pai que era alcoólatra. Todo o dinheiro que meu pai pegava era sempre para ir até o bar e pagar as suas dívidas. Tínhamos uma mãe que era crente de berço, sabe aquela mulher fervorosa que sempre tentava instruir os filhos na palavra de Deus. E era uma mulher guerreira que lutava muito, mas também não tinha muitos recursos. Vivia em cima da sua máquina. E ela expressa em algumas vezes em reuniões de família, que eu com 5 anos chegava e falava para ela: você só dá atenção para essa máquina. Você não me ama. Você só dá atenção para essa máquina. Mas ela precisava estar naquela máquina, como essa criança falara a ela, porque ela precisava trazer o sustento. Muitas vezes, irmãos, nós comíamos farinha com açúcar, porque era tudo que tínhamos. Todo o dinheiro que meu pai pegava era para o boteco, e a minha mãe trabalhava muito para conseguir bem pouco para sustentar 4 filhos. Não bastante, o nosso pai, ele era um homem que tinha desvios de sexualidade. E o problema foi tão agravante que, aos 6 anos de idade, eu fui abusado sexualmente pelo meu próprio pai. A partir daí, a minha vida ela se tornou algo muito ruim. E, a princípio, o modo de pensamento que tinha era que não queria mais passar por aqueles eventos e, por isso, adotei na figura do traficante, do bandido, a figura a ser seguida. Porque a essas pessoas ninguém fazia mal, eu queria viver aquilo. Eu queria ter essa vida, que as pessoas tivessem medo de mim. Então eu ingressei nessa jornada logo cedo. Com 12 anos de idade me tornei um dependente químico. Já comecei pela cocaína. Não passei nem pelo estágio da maconha. Já fui diretamente para uma droga pesada. E dali comecei a ingressar em uma vida de perdição, de dor e de morte. Tudo que tocava era destrutivo. Meu primeiro carro foi aos 12 anos de idade, um Fusca, que eu mesmo roubava. E andava com esse carro para cima e para baixo, tocando terror por onde morava. Não tive muito contato com escolaridade, pelo fato de ir à escola simplesmente para fazer terror e para cabular a aula. Com isso perdi muito em minha vida. E cada vez afundava mais sobre um buraco tenebroso de dor e sofrimento. As drogas eram um alívio para a minha alma. E por isso buscava isso todos os dias. Mas com isso vinha a criminalidade. Então tornei-me
uma pessoa muito maldosa, que furtava, que roubava. Por algumas vezes Deus livrou-me da sepultura de um modo inacreditável. Lembro-me de uma vez que estava eu e mais alguns amigos que iríamos cometer um assalto em uma carreta na rodovia D. Pedro, sentido Campinas. E estava tudo certo, era uma coisa que já tinha sido fita dada, como as pessoas falam. E estava tudo certo para acontecer. E quando iríamos abordar esse carro, ele estava no piloto, iríamos abordar esse carro, o meu companheiro que estava atrás de mim foi mexer no som, para causar mais adrenalina, pôr uma música mais ambiente para a situação. E nesse momento ele tomou um tiro. O tiro pegou no seu pulmão. Iria vir diretamente na minha cabeça, pela direção do projétil. Foi um livramento de Deus, mas não só esse. Uma outra vez estava em casa com minha mãe e falei para ela: você gosta de orar, né? Ela: eu gosto. Falei: então ora, porque eu estou saindo agora para cometer um assalto. Vai me render 20 mil. Isso no ano de 2000, o salário mínimo era R$250. 20 mil era muito dinheiro. Eu falei: eu estou saindo agora para fazer esse assalto. Era um assalto de peças tecnológicas de computador. Ela começou a passar mal, a chorar, e disse: não vai, filho. Os amigos então chegaram para que eu fosse com eles. E minha mãe passando mal, eu fui até o portão e falei: não vou, não vai dar, minha coroa está passando mal. As pessoas ficaram muito bravas, revoltadas, e falaram: você sabe que você vai ser cobrado. Eu falei: é minha coroa, irmão, não vou. Foram os 4, e nenhum dos 4 voltaram. Isso mais uma vez mostrou a mim o quanto Deus tinha a fazer em minha vida. Mas fora isso, eu era um dependente químico, que usava muita droga. E já era traficante também, nesse período da vida. E usava de gramas. Foi quando então tive a primeira overdose. Tive 4 overdoses, irmãos. A segunda me rendeu a quebra do meu nariz. Eu caí de cara no muro, fazendo uso da droga, o crack. Fui direto para o muro. Quebrei o nariz. Foram 4 overdoses. E ainda assim, tive um livramento. Tem pessoas que com uma overdose já não voltam mais. Mas tive 4. E o Senhor então manteve a sua mão sobre mim. Aos 19 anos de idade, mais ou menos, estava trabalhando, porque sempre fui uma pessoa também que não vivia só na obscuridão do crime e das drogas. Eu trabalhava também, tinha uma vida associada. E estava já namorando com a minha esposa. Nós tínhamos um relacionamento bonito, foi quando ela também engravidou do nosso filho, Rafael, que foi apresentado aqui de surpresa pelo nosso irmão. Mas foi quando então ela engravidou do Rafael. E nesse período da minha vida eu já estava muito mal, porque eu já tinha saído do estágio da cocaína e já estava me aprofundando cada vez mais na dependência química e agora no crack. O crack, irmãos, é a droga mais destrutível depois do álcool. O álcool é a droga que mais mata e é a que causa mais dependência também. Mas o crack, ele leva as pessoas muito rápido à morte. E eu estava então já nesse período de uso do crack. Foi quando então a Vanessa teve nosso filho e eu estava trabalhando e roubando a empresa que trabalhava. Tinha comprado um carro, fruto do roubo que tinha cometido na empresa, e a empresa me mandou embora. Vanessa acabava de ter o nosso filho recém-nascido. Eu tinha comprado um carro, já não tinha dinheiro nenhum e fui mandado embora. Aquilo me afetou ainda mais, de modo em que eu me aprofundei mais nas drogas. E fui morar nas ruas.
deixando minha esposa com o nosso filho, recém-nascido, deixando todo um sonho de uma mãe que tinha o desejo de ter uma família, cuidar dessa família, e saí então desvairadamente ao mundo. Morei nas ruas por 5 anos, usando crack e bebendo álcool, etanol, álcool de poço de gasolina. Essa era a minha vida. Na época, existia um evento de que policiais estavam atirando fogo em moradores de rua. E para se dormir na rua nessa época, precisava-se desmaiar de vez. Por isso, o uso de álcool etanol. E fiquei então um período de 5 anos nas ruas, até que o Senhor lembrou-se de mim. Estava eu um dia na frente de um lixão, onde fazia uma reciclagem ali no Novo Osasco, e tinha um projeto lá no Novo Osasco, que era chamado Abiaiala, que era representado pelo pastor Paulo Roberto e a pastora também, Maria Ângela, que à época não era pastora, mas o pastor era. E eles encabeçavam esse projeto. E lá estava esse pastor que fazia um trabalho com a comunidade e com os filhos dos catadores. E ele precisava fazer um carreto e buscar um fogão que estava na casa do pastor Sinésio, que era pastor dessa igreja na época. E ele chegou lá no ferro velho e pediu para o dono do ferro velho: "Ô irmão, eu preciso que você pegue sua Kombi e vá comigo buscar lá um fogão que está na casa de um amigo." Mais ou menos uns 3 quilômetros de geografia, de distância, né? E o rapaz respondeu: "A Kombi está quebrada, não tem como fazer isso." Mas tem aquele noinha ali, ó. Ele fica aí usando droga aí, vai lá, chama ele pega o carrinho de ferro velho aí, você dá um dinheirinho para ele usar a droga e ele faz esse carreto. Chegou então o pastor Paulo Roberto até mim e falou: "Meu filho, você não consegue me ajudar? A Kombi está quebrada, eu preciso buscar um fogão, está ali no Cipado." Eu olhei para a cara dele, já estava muito louco, tinha passado a madrugada inteira bebendo e usando droga. Olhei para ele assim e falei: "Tá bom, eu vou fazer uma para Deus ver." E Deus viu. Porque dali nós saímos, ele falou: "Rapaz, não tem condições de andar do seu lado desse jeito." Ele estava bêbado, drogado, barbudo, cabeludo, 6 meses sem tomar um banho. Estava fétido, horrivelmente desfigurado. Ele falou: "Vamos até ali que eu vou te dar uma camiseta, aí você pelo menos a camiseta você troca." Né? Aí chegamos lá, ele me deu a camiseta, me deu um copinho com café e um pãozinho, comi ali, troquei a camiseta e fomos até a casa do pastor Sinésio. E ali chegando, irmãos, foi a maior experiência que eu tive com Deus em minha vida. Peço perdão porque esse momento é um dos momentos que mais marcaram a minha vida e a minha história. Mas chegando ali, sai aquele homem dócil, olha para mim e falou: "Filho, você já comeu hoje?" Falei: ele passei ali na casa dele, ele me deu um pãozinho, mas eu estou na rua, né? Comer é difícil. Ele falou: "Não, filho, entra aqui." Entra aqui. Ele então me colocou para dentro da sua casa, me pôs sentado em sua mesa e foi tirando tudo que tinha do seu armário. E disse: "Come, filho. Quando você não aguentar mais, eu vou fazer tudo aqui, você vai levar para você." Aquela foi a maior experiência que eu tive de um pai, a maior experiência que eu tive com um Deus que cuida e que ama. E ali nós então estávamos conversando e eu comendo desesperadamente quando estava de frente com um corredorzinho, tinha uma escadinha lateral, sobe ali a dona Sueli, e ela subiu e virou para a cozinha e deu de frente com aquela figura horripilante.
Ela então retrocedeu os passos. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ela pensou que era um assalto. Aí então o pastor avisou e falou: não, bem, esse aqui é o Fabiano, ele veio buscar o fogão com o Paulo, e a gente está conversando aqui, ele está comendo um pouquinho, que ele está com fome. E nós começamos a conversar, e eles começaram a me questionar. E eles me questionaram: onde você mora? Foi aí então que eu falei: eu estou morando ali, na ilha de Sanazar, num tubo de esgoto, abandonado. Essa era a minha casa, num tubo de esgoto. Eu costumo brincar que eu fazia parte do projeto Meu Tubo Minha Vida. Morava na Rua do Mato, tubo 2. E quando eu falei isso para os pastores, o pastor Paulo falou: opa, essa conversa aí é de Deus. Aquilo, irmãos, na hora que ele falou essas palavras, meu corpo se arrepiou totalmente. Se arrepiou todo. E ele falou: você tem uma irmã chamada Vanessa? Eu falei: tenho. Ele falou: a sua irmã chegou até mim lá no projeto e me pediu ajuda, pediu que eu fosse a esse lugar que você está falando, há quase um mês, mas na correria com a igreja e com o trabalho, eu não consegui conciliar. Mas hoje Deus te trouxe para mim. Irmãos, na hora que esse homem falou isso, o arrepio foi da ponta dos pés à cabeça. E eles me fizeram então um convite de ir a uma casa de recuperação, para poder mudar de vida. Só que, irmãos, falar de recuperação para um dependente químico, que está em situação de rua, se torna até agressivo. Porque a pessoa que está em situação de rua é uma pessoa que já perdeu tudo. Ela não tem mais nada. Ela não tem família. Ela não tem identidade. Ela não tem mais nada em que se apoie. E quando se fala, vamos a uma casa de recuperação, é como se você estivesse falando para ela: eu vou te tirar a única coisa que você tem agora, que é a droga. Aquilo para mim soou como isso: eu vou te tirar tudo que você tem. E eu falei: não, não vou não. Fiquei relutante. Mais uma semana. Só que Deus tinha um plano. Deus queria mudar. E então eu, usando droga, novamente nesse lixão, no meio do mato lá, acontece um evento extraordinário. Estava ali um rapaz que era da religião afrodescendente, candomblé, e ele estava ali praticando o seu rito, e eu muito louco, drogado, lembro da minha mãe, e vou inventar de expulsar o demônio do cara, cheio de demônio no amigo. Você já sabe o que aconteceu. Meus irmãos, a minha mão ficou paralisada para trás. Esse cara me dava tapa de cima para baixo no rosto, eu não conseguia nem me mover, era só tapa. Até que soltou. E na hora que soltou, eu fui para cima dele. Só que nós estávamos do lado da biqueira. E ele era o pai de santo que dava o passe em todos os traficantes ali. Consequência? Desceu todo mundo para esse lugar. E esses caras já desceram para me matar. Eu então, todo cheio de coragem, acabei de tomar um pau lascado do rapaz, e ainda cheio de coragem. Falei: venham por vez. Irmãos, pela misericórdia de Deus, o pastor Paulo foi chamado. E ele chegou rapidamente ali e falou: gente, eu estou cuidando desse rapazinho aí, não faz mal para ele não. Eu vou tirar ele daqui agora. Ele não volta nunca mais aqui. Pode deixar que eu vou levar ele daqui. E assim ele fez, ele me levou até a casa da minha mãe. Imagine você agora o desespero de uma mãe que vê seu filho depois de 5 anos, barbudo, cabeludo, drogado, parecendo um pirulito, só cabeça, não tinha mais corpo. Ela ficou totalmente quebrada. E ele pediu que eu ficasse ali na casa dela até que ele arrumasse uma clínica de recuperação. Fiquei eu ali 3 dias, só que ela falou: na minha casa não. Ele já roubou tudo que eu tenho. Tudo que eu tinha, ele roubou para usar droga. Então na minha casa ele não vai. Ele pode entrar, tomar um banho, dormir à noite, que eu vou estar aqui, mas na hora que eu sair para trabalhar, ele sai e fica aí fora. E assim foi. Fiquei 3 dias ali, com um potinho de água
e um pratinho de comida. Parecia um cachorrinho na frente da casa da minha mãe. E aquela situação era desesperadora para ela. Ela não queria fazer aquilo, mas não tinha outra opção. E no terceiro dia ela falou: eu não aguento mais. Ligou para o pastor e falou: pastor, tira esse menino daqui, que se ele ficar aqui mais um dia, você vai tirar eu para o cemitério. Você vai me tirar aqui do caixão. Então o pastor Paulo conseguiu me levar para o Centro de Recuperação Vida Eterna. Ali fiquei por 9 meses. E ali eu entendi o que Deus realmente queria fazer na minha vida. Porque é o segundo mês de casa, irmãos, Deus se revelou de uma forma maravilhosa. No segundo mês de casa, entra um carro ali, sai uma criancinha do carro que só me conhecia por foto, gritando: papai, papai, papai. A minha esposa, que eu havia abandonado, veio até mim e me dá um beijo na boca, como se eu tivesse ido à padaria e voltado. E ali eu entendi o que Deus tinha a fazer na minha vida. Só que Deus não é um Deus que faz pela metade. Deus não é um Deus que restaura nós pela metade. E no 6º mês de casa, o maior divã da minha vida, entra novamente um carro. Só que agora era quem? O meu pai. Esse homem saiu, eu estava lá no cume da montanha, onde fazia as orações. Eu saí desvangelado lá de cima, correndo, e pulei no pescoço dele. Grudei no pescoço dele e falei: me perdoa. Porque até hoje eu carreguei você aqui. Mas a partir de hoje eu te perdoo. E a partir dali, irmãos, tudo fez sentido na minha vida. A partir dali, Deus se mostrou tão grandioso na minha vida, que hoje eu amo meu pai. Hoje nós vamos fazer cultos na casa do meu pai, por sinal até alguns irmãos já foram lá comigo, e vem a alegria desse homem, quando nós chegamos lá, o olhar brilhando e as lágrimas rolando, por receber uma oração. Isso é o que Deus faz na vida do ser humano. Fiquei 9 meses nesse centro de recuperação. Saí desse centro de recuperação e fui fazer, então, um curso de teologia de missões. E assim fiz o curso e voltei para esse centro de recuperação, onde me tornei um pastor e diretor desse centro de recuperação por 8 anos. E a partir dali, a minha história tornou-se cada vez mais próxima do Senhor. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Por que eu disse que essa palavra é tão parecida a esse evento do qual nós acabamos de ler aqui? Porque Mefibosete também era uma criança que perde tudo e que fica desalentado em um lugar de dor e sofrimento. Assim era ele. Mas, como disse, o Senhor, Ele jamais te abandona. E o Senhor me colocou essa palavra no coração para te dizer também, essa noite. O meu testemunho é bonito, ele é um testemunho forte, mas ele só existe por causa do testemunho da cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro testemunho. Esse é o testemunho que muda, que salva e que liberta. E a palavra diz que o rei se lembrou daquele que estava perdido em um lugar de esquecimento. E eu quero dizer para você hoje também, eu não sei qual é a sua história. Eu não sei como você entrou nessa casa de oração nessa noite. Talvez a sua história não seja como a minha. Talvez você não tenha passado pelo processo que eu passei. Mas talvez você tenha também uma vida triste. Talvez você passe por um momento em que você acha que você está abandonado, em que você acha que você está esquecido. Mas eu quero te dizer, nós servimos um Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele jamais se esquece dos seus. E hoje, Ele mandou falar sobre essa palavra para te dizer que a carruagem real dele está aqui. Ele se lembrou de você.
E assim como Mefibosete voltou a comer o pão na casa do rei, Fabiano também voltou. E você também voltará, em nome de Jesus. Então não perca a esperança. Creia num Deus que transforma. Creia num Deus que cura. Porque quando eu falo de milagres, é porque eu sou um milagre. Quando eu falo de cura, é porque eu fui curado. Quando eu falo de libertação, é porque eu fui liberto. E você também pode ser. Que essa palavra faça sentido no seu coração. Amém. Que ela te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Gostaria de fazer uma oração com você, bem rápida, tá, pastor? Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo aqui, mas foi necessário. Coloque a mão no seu coração nesse instante. Fale com o Senhor. Eu não sei como está a sua vida, o seu coração. Eu não sei como essa palavra encontra você nesta noite. Mas você sabe, por todos os caminhos que você tem andado, todas as trilhas que você tem trilhado. Então, ore ao Senhor. Grandioso Deus e Pai maravilhoso, Senhor e Rei Celestial, eu quero te render graças, Pai, neste momento, porque Tu é maravilhoso. Tu és um Deus que opera maravilhas, Deus. Os Teus milagres são notórios e eles são vívidos, Pai, porque até hoje eles permanecem. E eu quero te agradecer, Pai, pela transformação e pela libertação na minha história e na minha família. Mas eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor também alcance a cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra nesse instante. Aqueles que aqui estão conosco e aqueles que via internet nos acompanham, Pai. Que essa palavra, meu Pai, faça sentido no coração dos teus filhos. E aquele que está cansado, triste, oprimido, que ele possa ser renovado de esperança e com a crença de que o Senhor há de vir sobre a sua história e restaurar a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura óssea. O Senhor pode reverter qualquer quadro, meu Pai. Nada é impossível para o Senhor. E a Tua palavra diz que nada é impossível para aquele que crê. Amém. E nós cremos no Senhor. Nós cremos num Deus que fez, faz e ainda há de fazer por cada um dos Teus filhos. Então alcança-nos, meu Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com a Tua benevolência, e limpa-nos, cura-nos e aviva-nos para louvor do Teu nome. Pega-nos, meu Pai, neste momento pelas nossas mãos e nos leva de volta, meu Pai, até a sala do trono. Que nós possamos, meu Pai, tomar refeição contigo, que nós possamos ser alimentados acerca da Tua palavra, e assim também instruir aos nossos amados, filhos e filhas, e todos aqueles que nos cercam, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar o Ministério do Louvor para mais uma canção. Desejamos à igreja uma semana de bênção, uma semana de vitória. No próximo domingo, é domingo de Santa Ceia, estaremos ministrando a Santa Ceia e você deverá estar aqui para participar.